poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso. Muito boa noite a você que nos encontra aqui no encontro da Igreja Evangélica de Três Coroas online. E nós queremos nessa noite ter um espaço de conversa, um espaço onde a palavra de Deus é o centro. E para isso mesmo a gente tem uma meditação, nós temos tempo de louvar o Senhor. E hoje nós temos aqui conosco a Ana Júlia Dreyer. Ela vai logo mais conversar conosco um pouquinho sobre como tem sido esses últimos dias e como nós podemos também manter a nossa fé durante um tempo tão difícil. Você é muito bem-vindo, como eu disse. Eu quero só te pedir uma coisa. Logo abaixo do vídeo aqui você tem um botãozinho compartilhar. Clica nele e você vai poder abrir salas de vídeo para que os seus amigos também possam acompanhar esse vídeo aí junto com você. Então, por favor, faz isso. A gente te dá um tempinho. Não fez ainda? Pode fazer. Clica aí, compartilhar. Isso. Agora nós vamos olhar para isso que nós vamos fazer hoje à noite aqui. Nós queremos orar. Depois disso nós vamos conversar com a Ana Júlia. Nós vamos ter também um tempo de louvar ao Senhor, meditar na sua palavra e orar juntos. Mas lá no fim, nós vamos ter um momento onde as tuas perguntas sobre esses assuntos que nós conversamos aqui também podem ser respondidas. Então você pode colocar aí a sua pergunta, a sua contribuição e aquilo que for agregar a todo esse conteúdo que nós queremos produzir aqui para vocês hoje, nós vamos também comentar, responder e aí compartilhar com as pessoas que estão assistindo. Nós vamos ter esse tempo de oração agora. Aí onde você está, eu te convido para que nós oremos. Vamos orar ao Senhor. Nós queremos nos manter conectados com Deus dessa maneira. Por isso eu te peço, ore junto conosco nesse momento. Deus, nós queremos louvar o teu nome. Tu és grande, tu és Deus maravilhoso, que em Jesus te mostras a nós e nós queremos realmente reconhecer essa tua grandeza. Obrigado, Senhor, por olhares a nós. Obrigado, Senhor, porque como igreja nós podemos olhar para a tua palavra e mesmo em meio a dificuldades tão grandes como essas dos dias que nós estamos enfrentando, nós podemos sim nos sentir próximos, nós podemos sim saber que tem pessoas que estão olhando por nós, orando por nós, e isso se chama ser igreja. Obrigado, Deus, porque nós temos essa possibilidade. Cuida, Senhor, de cada uma de nós que em dias tão complicados como esses, de confinamento, de estarmos somente dentro das nossas casas, que também esse período, com todas as dificuldades que ele levanta, possam ser também conduzidos por Ti. Nós queremos estar debaixo da Tua mão, que guarda, que consola, que orienta. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos, oramos a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos aqui então, como eu falei antes, com a Ana Júlia Dreyer. Ela é líder de jovens da nossa igreja e eu queria então deixar a palavra com ela. Ana Júlia, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho das suas atividades, daquilo que você faz na igreja. Boa noite a todos. Então, como o pastor falou, eu sou a Ana, eu tenho 17 anos e no momento eu estou no terceiro ano do ensino médio, pretendo me formar esse ano. E fora da igreja eu trabalho eu sou estagiária numa escola de educação infantil e aqui na igreja eu faço parte da liderança dos jovens, que é a Jetco, e da liderança do ensino confirmatório, e em ambos eu trabalho com a mídia, eu tiro foto, posto nas redes sociais, cuido das redes sociais e faço de tudo um pouco também, né? E aqui faço parte do Ministério de Artes Malaria também, que a gente busca levar o amor de Deus para as pessoas através da arte. E também, nos domingos à noite, no Encontro de Vida, eu ajudo com o cultinho infantil.
É mesmo, a gente pode ver a Ana Júlia em muitas frentes da nossa igreja, a gente tem uma alegria muito grande também da participação dela, mas nesses últimos dias tem sido bem diferente, né? O que é que tem sido diferente nesses últimos dias aí de quarentena? Então, no início, quando eu descobri que a gente ia ter que ficar em casa, que eu não ia poder ir para a escola, não ia poder trabalhar, não ia poder ir para as minhas coisas que eu faço na igreja, eu fiquei muito apreensiva e um pouco triste também por ter que ficar em casa, porque eu não sou uma pessoa de ficar muito em casa. E eu tava muito apreensiva mesmo, mas foi tudo uma questão de administrar meu tempo em casa, sabe? Ah, eu. E tudo tá diferente, assim, no que eu tô fazendo em casa. Ah, como eu disse, eu tento administrar o meu tempo. Pela manhã eu acordo e faço meus temas de casa, meus trabalhos da escola, mas tudo priorizando o tempo com Deus, sabe? Acho que esse tempo que a gente está em casa, a gente tem que aproveitar muito para se aproximar de Deus e se aprofundar na palavra e ter tempo de oração também. E eu tô tendo também que estudar à distância agora em casa, que eu não tô gostando nem um pouquinho, mas faz parte, a gente tem que fazer o que a gente consegue nesse tempo. Pelo visto, são muitas mudanças, né? E esse todo essa mudança às vezes dá para aprender alguma coisa. Será que tem dado para aprender alguma coisa nesse tempo tão difícil e tem dado para aprender alguma coisa sobre Deus, a respeito de Deus? Sim, como eu disse, nesse tempo aqui que eu tô em casa, eu tenho me aprofundado muito mais na palavra e eu tenho aprendido a depender de Deus, esperar nele, confiar nele nesse tempo que eu tô em casa, porque não é um momento fácil que a gente tem passado, mas eu creio que ele vai fazer o melhor para nós. E nesse tempo a minha oração tem sido: Deus, me deixa fazer parte daquilo que tu quer fazer no mundo, na nação. E eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que estar preparado para isso. Então, por isso que eu disse que eu acho importante a gente, nesse tempo que a gente está em casa, aproveitar esse tempo de uma forma certa, que faz bem para nós. E eu aconselho, né, para a gente se preparar, a gente tem que estar muito mais aprofundado na palavra e ter muito mais tempo de oração, porque eu creio que esse tempo vai mudar bastante coisa depois, quando voltar ao normal. E eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, nós como cristãos, sabe? Acho que é isso. Interessante você colocar que quando voltar ao normal, né? A gente não pode perder isso de vista. Lá adiante vai voltar ao normal. Então, esse tempo que a gente tem não pode ser um tempo para se desperdiçar. A gente tem que aproveitar bem mesmo, Sim. né? E que recado, então, você poderia dar para o pessoal que está nos assistindo, principalmente para os jovens, eh, diante de tudo isso que está acontecendo? A minha dica que eu tenho para vocês é a gente realmente administrar o tempo em casa, não ficar fazendo qualquer coisa, sei lá, deitada na cama. Acho que a gente tem que. Eu tenho uma agenda do meu dia, eu boto um horário que eu vou acordar, o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde e tal. E eu acho que é um tempo de mudança nas nações, em todo mundo. E a gente, como cristão, acho que a gente, como eu falei, a gente tem que estar preparado para isso. E eu sei que não está sendo fácil. Para mim, não está sendo fácil ficar em casa. E eu acredito que para muitos de vocês também não. Mas a gente tem que aprender a confiar e esperar em Deus e botar nossas esperanças nele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acho que a gente tem que aprender a realmente esperar e confiar em Deus, que Ele vai fazer o melhor diante de toda essa situação na nossa vida. É verdade, né? Eu também concordo com isso. Acho que é muito importante nós olharmos para Deus, para o nosso Criador, para aquele que olha realmente por nós. E que bom ouvir isso de ti, uma jovem que representa aí a nossa juventude, a juventude na igreja, a juventude que está olhando para Deus, olhando para tudo isso que Deus faz e quer fazer no nosso meio. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado por topar o nosso convite, de estar aqui com a gente, de compartilhar as tuas ideias e também um pouco daquilo que tu tens passado nesses dias. Obrigado, então. Existe um pequeno trecho da Bíblia
que muitos conhecem, é repetido em muitos momentos, e às vezes até vira quase aquela frase chavão, aquele slogan, porque são palavras que têm muita força. Diz assim: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E eu te convido agora para que nós possamos refletir sobre essas palavras. O que elas significam, o que elas têm a ver com a nossa situação atual e também de uma maneira que nós possamos agora refletir sobre isso que está acontecendo. Essa parada, os efeitos tão grandes dessa parada e também como é que nós podemos ligar o não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos e também os efeitos, então, dessa parada para as nossas vidas. E, antes de tudo, vai ser importante nós percebermos aí toda essa situação que leva esses seguidores de Jesus, chamados Pedro e João, a dizerem essas palavras. Não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Nós encontramos esses relatos no livro bíblico chamado Atos dos Apóstolos. Toda essa história começou quando o Pedro e o João se dirigiram ao templo dos judeus, o templo de Jerusalém. E quando eles chegaram lá, eles encontraram ali um homem que tinha uma deficiência, um homem que não poderia andar, ele não podia andar desde o seu nascimento. Então ele era levado até ali ao templo, as pessoas o deixavam ali e ele ficava pedindo esmolas. Não foi diferente quando Pedro e João chegaram, ele pediu esmolas para o Pedro e para o João, e o João e o Pedro então disseram algo muito diferente para ele. Deram para ele não um dinheiro, mas o que eles tinham para dar. E o que eles tinham para dar era só a cura. A cura para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse finalmente andar com as suas próprias pernas e ir para onde quisesse. A cura de Deus, a cura a partir do poder de Jesus, agiu na vida daquele homem e ele passou, então, a andar. Como isso aconteceu no templo, como isso aconteceu num lugar público, isso chamou muita atenção. Muita gente se voltou para Pedro e João e o Pedro então começou a falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam atônitas, estavam perplexas com tudo aquilo que tinha acontecido. Porque não é todo dia que a gente vê um homem que se sabe que nunca caminhou, passa a caminhar. O Pedro então aproveitou aquela situação e pregou para aquelas pessoas. Falou de Jesus para aquelas pessoas, de tudo que eles tinham experimentado juntos, toda a sua caminhada, os milagres, até chegar ao ponto de falar sobre a crucificação de Jesus. Sem esquecer que tudo isso que Jesus viveu e passou estava predito no Antigo Testamento. Aquelas pessoas que estavam ali passeando ou mesmo buscando alívio na sua religião, naquele templo, aquelas pessoas conheciam o Antigo Testamento, tinham também essa expectativa de que viesse o Filho de Deus ao mundo. E o que Pedro estava explicando para eles justamente é que Jesus é o Cristo que eles estavam esperando. Só porque Jesus passou o que passou, só porque Jesus enfrentou a morte, é que nós agora podemos ter uma possibilidade de restauração. A possibilidade de restauração do ser humano. Ela só é possível por causa daquilo que Jesus passou. E não por causa da força de vontade que o ser humano possa ter. Não é o ser humano se esforçando para ser bom que as coisas vão se consertar no ser humano. É preciso ver que a necessidade é muito maior e que Jesus Cristo vem ao mundo, passa pelo que passa, justamente para corrigir esse problema. Todo esse agito, tudo isso que aconteceu, chamou a atenção dos religiosos, dos líderes religiosos. E eles então foram tirar satisfação. Eles foram lá ver o que isso estava causando todo esse alvoroço. E aí o Pedro
É marcante no texto, que se você puder ler depois o texto de Atos 3 e 4, é marcante que Pedro acha interessante que ele tem que prestar contas de um bem tão grande que ele tenha feito a alguém. Normalmente nós prestamos conta de algo que saiu errado. E Pedro faz um bem tão grande àquele homem. Claro, isso causa o alvoroço, ele prega, a multidão se ajunta e ele passa a ter que prestar contas de um bem tão grande que ele tenha feito. Mas, claro, ele viu isso como uma oportunidade. Os líderes religiosos se viram praticamente sem saída diante do que estava acontecendo, porque eles precisavam, no entender deles, frear essa divulgação do nome de Jesus. Eles precisavam fazer com que isso parasse, mas eles também não podiam fazer com que aqueles dois homens ficassem mal, porque a multidão havia visto o que tinha acontecido. A multidão sabia o que tinha acontecido com aquele homem. E aí, o resultado desse impasse dos líderes religiosos foi que eles simplesmente mandaram Pedro e João ficarem quietos. Não mais falassem sobre a fé deles. E eu quero ler bem o finalzinho desse texto junto contigo, que se encontra em Atos, no capítulo 4, versículo 18 até o 20. Quero ler contigo. Então, chamando-os novamente, os líderes religiosos ordenaram a Pedro e João que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Permitam-me colocar as coisas de forma bastante rápida aqui. O Pedro e o João tinham coisas para fazer naquele dia, certamente. Eles foram ao templo e eles tinham uma agenda, eles tinham um planejamento para aquele dia. Mas esse planejamento foi interrompido a partir da cura daquele homem no templo. Porque provavelmente eles não esperavam encontrar alguém e certamente o dia deles se tornou todo diferente do plano inicial. Mas eles aproveitaram a oportunidade para viver o Evangelho de Jesus, para experimentar algo do Evangelho de Jesus. O segundo ponto é que a multidão fez menção de idolatrá-los, porque eles tinham feito algo incrível. E colocar alguém assim, num nível acima, num pedestal, é muito fácil para a multidão. Então, eles ali fizeram logo menção de que Pedro e João fossem pessoas especiais, pessoas fora do comum. E o Pedro e o João logo também aproveitaram a oportunidade para pregar o Evangelho, explicando que aquilo que tinha acontecido com aquele homem não era porque eles eram especiais, mas porque Jesus quer fazer coisas no nosso meio que mostrem que Ele é o Salvador. É para Ele que nós precisamos olhar, não para esse ou aquele servo ou que se coloca na posição de servo de Deus. Pedro e João logo afastam essa ideia. Não foi pelo nosso poder, foi por causa daquilo que Jesus pode fazer na vida das pessoas. E havia também, num terceiro ponto, havia a possibilidade clara de eles serem presos por aquilo tudo que estava acontecendo, por toda essa confusão que havia acontecido ali. E porque, na opinião dos líderes religiosos, o que eles estavam fazendo era uma afronta religiosa. Eles estavam no templo dos judeus, só que eles estavam falando de Jesus e no entender deles isso era uma afronta religiosa. Só que eles continuaram aproveitando para justamente pregar o Evangelho. Notem, esses seguidores de Cristo não ficaram esperando a oportunidade perfeita para viver o Evangelho ou mesmo para pregar o Evangelho. Eles não ficaram esperando uma oportunidade perfeita para servir a Jesus. Servir a Jesus
no entender de Pedro e João, como nós podemos ver aqui, e no entender do cristão, precisa ser um privilégio a ser vivido a cada passo. Se nós prestarmos atenção ao redor, no que acontece conosco, nós vamos ver em cada passo oportunidades de servir a Jesus, oportunidades de fazer o nome de Jesus conhecido. Foi isso que moveu Pedro a não só decretar a cura daquele homem, e como também pregar aquela multidão, mostrando quem é o seu Senhor. Esse período que nós estamos passando, esse período de reclusão, é esse período onde nós precisamos ficar em casa, um período cheio de incertezas, um período também de reforço de uma polarização política no Brasil e que talvez tivesse sido enfraquecida com o tempo, mas que agora volta com toda a força, e quem sabe até um período de mais brigas nas redes sociais. Esse período de medos gigantescos quanto àquilo que diz respeito à saúde e também à economia, o equilíbrio e a falta do equilíbrio entre esses dois pontos. Todo esse período não é simplesmente um período a ser passado. Não é simplesmente um período a ser pulado. Certamente que não. Nós cristãos, na fé cristã, nós queremos crer que esse é um período em que nós temos uma oportunidade de servir aquele que é o Salvador do mundo. Esse período de oportunidade é exatamente visto por quem não fica esperando a oportunidade perfeita, a condição ideal para servir. Não. Nós entendemos que todo passo, cada minuto, é momento que pode ser sim transformado em oportunidade de servir aquele que é o Salvador do mundo. Mas, claro, como é que uma situação como essa pode se chamar ou pode ser chamada de uma oportunidade? Quem, em sua consciência, pode gostar de um período assim? Não, nós não precisamos gostar desse período, mas nós podemos sim modificar o nosso jeito de ver aquilo que está acontecendo. Como isso então pode ser uma oportunidade? Como essa situação pode ser uma oportunidade? Jesus fez uma grande mudança na vida de Pedro e de João. Ele fez isso com Pedro e João e pode fazer comigo e contigo. Jesus ajuda a nós a vermos quem nós realmente somos. Uma parada como essa e uma crise assim nos forçam a nos perguntar: quem eu sou? Além da corrida constante para tentar demonstrar que sou alguém. Uma parada assim nos força a fazer esse tipo de pergunta. Nós podemos sim nos iludir diante de muitos afazeres e nos esquecer de fazer essa pergunta: quem eu realmente sou? Ou sou somente essa corrida frenética em que nós nos metemos para provar para o mundo ou para alguém que somos realmente alguém de valor? Quando se tem muito para fazer, nós podemos ser atraídos por essa condição de se estar na correria. E é bem comum nós perguntarmos para alguém: e aí, como você está? Eu estou na correria. E nós entramos nessa condição de na correria, e essa condição exatamente nos rouba a possibilidade de pensarmos: quem eu sou? Quando eu preciso parar, quando eu preciso reduzir as atividades, isso faz com que reduza também as chances de eu estar nessa correria, e eu preciso realmente enfrentar quem eu sou. Eu preciso realmente enfrentar o que eu realmente faço. O quem eu sou é totalmente refeito a partir do se deixar conduzir por Cristo.
Esse quem eu sou, que brota essa pergunta tão forte em um momento de parada, é Cristo que me ajuda a respondê-la. Pedro e João haviam descoberto quem eles eram. Haviam descoberto quem eles eram em Jesus. E é por isso que surge essa palavra tão forte de Pedro: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós podemos colocar essa frase no centro do viver cristão, sem esperar situação ideal. Simplesmente não podemos falar, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A minha identidade e a minha missão, a minha tarefa no mundo são totalmente recalibrados pelo Salvador do mundo. A tua tarefa, a tua identidade são totalmente recalibradas por aquele que veio salvar o mundo. Eu desejo que, em meio a tudo isso que está acontecendo, a tudo isso que nós estamos passando, que você se disponha a conhecer Jesus cada vez mais e se permitir ser conhecido por Ele também, na mesma proporção, ao ponto de não ser mais possível deixar de falar do que você já ouviu e do que você já viu do Salvador do mundo. Bom, nós queremos orar por toda essa situação, por tudo que tem acontecido. Eu te peço que também te coloque em oração, coloca o teu coração em oração, para que nós estejamos ligados uns aos outros e ligados a Deus, que é aquele que pode dar sentido a tudo isso que está acontecendo. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos ter em mente tudo isso que está acontecendo, todo esse medo que muitas pessoas têm, e nós queremos respeitar grandemente, porque certamente é algo que tem tirado sono e também tem angustiado muitos corações. E nós te pedimos, Senhor, paz sobre estes corações, sobre o coração de todo aquele que está aflito com tudo isso que está acontecendo, ou por preocupações com a área da saúde, com pessoas queridas que podem talvez contrair esse vírus, ou mesmo pessoas que estão genuinamente, autenticamente preocupados com como se vai ganhar o sustento dos próximos dias. Para todos esses, Deus, nós te pedimos que a tua mão esteja sobre essas vidas e que essas pessoas possam centrar a sua atenção em ti, o seu coração em ti e buscar em ti forças para continuar a caminhada. Assim nós te pedimos, Deus, pela tua igreja, por cada pessoa que quer manter-se firme na fé em Jesus, que tu estejas animando esses corações, esteja derramando, Senhor, do teu Espírito Santo sobre cada um e cada uma que deseja seguir a Jesus, olhar para aquele que é o Salvador do mundo. E nós te pedimos tudo isso, Senhor, exatamente no nome de Jesus, por entendermos, Senhor, que é Ele que nos inspira, Senhor, a olhar ao lado, que nos inspira a também prestar atenção nas dificuldades das outras pessoas e dessa maneira vivenciar, experimentar a fé em sua plenitude. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens já te mostrado de maneiras tão diferentes e tão fortes também a cada um de nós. Que nós possamos ter os olhos atentos para aquilo que tu nos quer mostrar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ir finalizando essa transmissão, essa live, e que você possa contar com o trabalho da Igreja Evangélica de Três Coroas. Você que é aqui de Três Coroas e tem alguma dificuldade para sair da sua casa, para buscar aquilo que é essencial, nós queremos estar ao seu lado. Principalmente você que faz parte de grupos de risco em relação ao coronavírus. Nós queremos nos colocar ao seu lado, para que nós tenhamos pessoas que possam fazer isso por você. Ir ao mercado, ir à farmácia, buscar alguma coisa, um item de extrema importância,
sempre olhando para as recomendações de saúde, nós queremos estar ao seu lado e fazer isso por você. Por isso, logo que terminar a live, nós teremos o contato da igreja. Você pode anotar, pode entrar em contato conosco. Se há pessoas do nosso meio que precisam de algum outro tipo de ajuda, nós queremos também estar sabendo disso, para, em primeiro lugar, colocarmos estudo em oração e também nos movermos na direção de também poder ajudar nessa situação tão difícil. Nós sabemos que não há maneira de passar por uma situação assim ileso, mas nós queremos também estar ao seu lado. Então, anote, depois nós divulgaremos logo ao final da live os nossos contatos. Você pode ficar aí à vontade para nos contatar, compartilhar a sua situação, e nós queremos também ajudá-lo. Acesse os canais da Igreja Evangélica de Três Coroas, tanto no YouTube quanto no Face, no Instagram, e nós realmente desejamos que Deus esteja abençoando a tua vida, a tua família, os teus afazeres, todo esse tempo que é realmente um tempo de aguardo e também de reflexão, e que você possa servir ao Senhor Jesus em toda oportunidade. Tenha uma boa noite.